E aí, meus amigos do Universo Físico, tudo bem? Aqui é o Lucas do Universo Discreto. Eu tô gravando numa qualidade um pouquinho pior hoje pela webcam, porque hoje eu vou fazer um vídeo mais falando de código mesmo, mais especificamente um código mais de programação web. Já há muito tempo eu estava querendo mexer com outras bibliotecas diferentes no meu canal, não só para apresentar coisas novas para vocês, mas também para eu exercitar e aprender coisas que eu estou meio por fora. Eu já trabalhei um tempo em programação web, já vai fazer 10 anos que eu trabalhei em empresas desenvolvendo coisa para web, então naturalmente eu fiquei um pouco defasado nesse período aí. E para tentar recuperar um pouquinho essa diferença, vamos fazer essa série de vídeos aí, vamos ver no que vai dar. Eu vou mexer com uma biblioteca chamada React. A ideia é fazer vários episódios com essa biblioteca. A gente vai dissecando e desvendando ela com o tempo aí, vocês junto comigo. Quem já conhecer bem ela pode até me dar algumas dicas, alguma coisa aí nos comentários. Mas o que é essa biblioteca chamada React? Ela é voltada para construir interfaces de usuário. Então tem dois pontos fundamentais aí. Primeiro, que o React é uma biblioteca JavaScript. E quando a gente fala de linguagem JavaScript, a gente associa muito com código sendo executado na máquina cliente, código web executado na máquina cliente. Então, não depende de um servidor recebendo informação, processando algo e te trazendo um retorno. Então, o React permite isso, código executado no lado cliente. E o segundo ponto é construção de interfaces de usuário. Então, a gente consegue criar interfaces mais dinâmicas, interfaces que permitem mais coisas, tirando um pouquinho essa distância que a gente tem para o mobile e para o desktop, que a gente, pelo menos, principalmente na época que eu trabalhava com programação web, a gente notava uma limitação muito grande das interfaces web, e com o tempo essa diferença está cada vez menor. Outra coisa que é importante falar, se você não está habituado nessa área, né, eu também não estou tão habituado assim, é falar sobre desenvolvedor e desenvolvimento front-end. O front-end, como o próprio nome já diz, é o cara que está na frente, é o cara que dá vida à interface. É ele que vai produzir os códigos que vai estar na camada entre a aplicação e o usuário. Então, o desenvolvedor front-end é esse cara que vai criar o que está na camada do sistema entre o usuário e entre a aplicação. Toda aquela parte visual ali é ele que vai ter que fazer funcionar, produzir as funcionalidades dessa camada. Então ele vai dedicar boa parte do tempo ao que de fato o usuário irá interagir. Então é bem natural a gente pensar que um desenvolvedor front-end ele vai trabalhar com várias bibliotecas, dentre elas o próprio React. Aí tem mais algumas anotações que eu fiz, que o desenvolvedor pelo front-end é o cara que se preocupa mais com a experiência de usuário. Normalmente, ele recebe um projeto gráfico de um designer e é ele que vai dar vida e vai fazer funcionar aquilo que o designer projetou. Que bibliotecas, que tecnologias o desenvolvedor front-end trabalha? Normalmente é o HTML, é o CSS, é o próprio JavaScript. JavaScript na forma de bibliotecas e frameworks como o Vue.js, eu não sei se é assim que pronuncia, o Angular, Bootstrap e o próprio React, que é a biblioteca que a gente vai mexer aqui. Um estudo complementar em teoria de cores e design gráfico também ajuda muito o desenvolvedor front-end, acaba sendo um diferencial aí muito legal. Eu gostaria de trabalhar com isso também, mas não vai ser o foco no momento, que é a parte do profissional back-end. O back-end, esse é o cara que vai estar mais nos bastidores da aplicação. Ele vai mexer com a parte de trás da aplicação. Então, é ele que vai implementar a lógica do sistema complicado, as regras de negócio, é ele que vai interagir com bancos de dados, ele vai criar as bibliotecas que vai
vai fazer toda a coisa funcionar. Então, se o desenvolvedor front-end está preocupado com a telinha que o usuário vai interagir, o desenvolvedor back-end está preocupado com as informações recebidas do usuário e processar elas lá dentro do sistema. Então, o usuário não interage diretamente com o que o profissional back-end faz. É justamente tudo que fica na parte de trás do sistema mais complicado. E esse profissional costuma trabalhar com Java, trabalha com PHP, com Python, C Sharp, Ruby, principalmente no framework Ruby on Rails, a própria linguagem nova do Google, o Go, o Clojure, e ele naturalmente acaba precisando de um conhecimento de banco de dados maior, como MySQL, Banco Oracle, SQL Server, Postgres, SQL. Então a gente deu uma pincelada nessas partes. Eu espero falar da parte back-end mais, mas vamos começar com o front-end, que o front-end está bastante na moda, principalmente com o framework, com a biblioteca React. Aí vamos falar alguns conceitos que são importantes do React. O primeiro é o React DOM. O React DOM é uma parte do React, né? É um segmento do React, vamos dizer assim, que faz a cola entre o próprio React e algo que chamamos de DOM do navegador. O DOM é o Document Object Model. É justamente toda a interface que produz o HTML que a gente está acostumado. A gente pode representar visualmente o DOM como uma árvore de objetos que nem nessa figura que eu estou colocando aí na tela. Então, o DOM ele vai ter o elemento raiz, que é o HTML, vai ter os elementos de cabeçalho head, title, vai ter o elemento body, que realmente vai incorporar os elementos que o HTML vai de fato ter. Então, você precisa do DOM justamente por ser esse modelo que encapsula toda essa parte importante do HTML que você vê de fato. E o React DOM é a maneira do React tabelar com o DOM, e só tabelando com o DOM ele consegue desenhar os elementos que você precisa na tela. Então, inicialmente, a gente vai usar o React DOM mais para desenhar os elementos HTML que a gente precisa na tela. Futuramente, a gente vai usar ele também para outras coisas. Finalmente, temos o Babel. O Babel é um compilador de JavaScript que compila justamente elementos mais modernos do JavaScript que a gente está menos acostumado a ver. O Babel consegue transformar um código escrito com especificações mais avançadas em algo que pode ser entendido mais fácil. Normalmente a gente trabalha com o compilador Babel quando a gente mexe com o React. E para fechar, a gente tem o JSX, JSX também, que é uma extensão do JavaScript que lembra XML. É meio que uma mistura do JavaScript com HTML. Então a gente vai trabalhar com React DOM pra caramba, com o Babel e com esse JSX, com essas três coisas para produzirmos as nossas aplicações React. Mas deixa de enrolação e vamos programar um pouquinho, que programar é mais legal. E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente está nessa tela aqui que a gente costuma usar para implementar as coisas, mas só dando aquela repassada, agradecer aí pela quantidade de inscritos e visualizações que vocês estão me dando aí, mostrar um pouquinho a arte nova do canal, não sei se vocês chegaram a ver, né? Quando eu chegar em 500 inscritos, eu vou fazer um vídeo especial, tá certo? Não deixa de dar uma curtida também na nossa página no Facebook, é essa página aí, facebook.com/canal Universo Discreto. Eu vou sempre postar os vídeos lá também, então não deixe de acompanhar dessas duas maneiras, e o Twitter também, Universo Discreto.
Bom, pessoal, eu estou usando aqui um IDE, um ambiente chamado Atom. Eu vou colocar o link aí na descrição. Não é muito difícil instalar ele. É só você baixar e instalar no Next, 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 daquele jeito aí que a gente está habituado. E esse código que está aqui, que vocês estão vendo agora, é o código que eu peguei direto da página do React, na parte de tutorial deles. Não é esse o HTML que a gente costuma usar quando produz uma aplicação comercial de fato, mas para o nosso Hello World, para a gente começar a entender o React, ele é bem legal. Então, eu vou colocar no GitHub esse. Eu vou colocar o link do tutorial na descrição do vídeo e vou deixar também esse código no GitHub para vocês mexerem depois. Eu vou seguindo pelo tutorial do React. A ideia ao longo dos vídeos é a gente criar alguma aplicação diferente. Eu tô com umas ideias de jogos assim bem malucas para a gente fazer usando o próprio React. Vou mudar aqui o Hello World. Como a gente pode ver, pessoal, a gente tem aqui a biblioteca React, versão 16 dela, já está ali em destaque. O React DOM é um arquivo separado. E inicialmente o React vinha já com o React DOM junto. Depois de um tempo eles separaram. No momento, agora não lembro porquê. Eu lembro de ter lido isso, mas no futuro vídeo eu comento mais a respeito, né? E aqui o compilador Babel, que é o que a gente está usando aí. São as versões mais recentes aí que a gente está utilizando. Aqui no nosso body, eu estou assumindo que vocês já têm uma noção de HTML, né? No body é onde a gente vai realmente colocar os elementos físicos que a gente vai exibir. E a gente tem uma div chamada raiz. Nessa div chamada raiz, vou até mudar o nome dela, eu vou chamar ela de principal. É nela que a gente vai desenhar as coisas. A gente vai renderizar as coisas, desenhar as coisas aí. E aqui nota que a gente tem o script type text Babel. Aqui a gente está deixando claro que tudo que estiver dentro dessa tag script aqui vai ser compilado pelo Babel. Melhor assim. Bom, e aqui tem uma parte importante que eu quero discutir com vocês. Como eu falei para vocês, o React DOM é o cara que faz a cola entre o React e o DOM, que vai produzir os elementos HTML aí que a gente deseja. A gente está dizendo, a gente precisa passar duas informações aí. A primeira é o que a gente vai renderizar no nosso HTML. Então a gente vai renderizar do nosso HTML um Hello World com H1. Então em letras garrafais você vai ter o Hello World. E aqui a gente pega o elemento pela ID, o elemento aonde a gente vai desenhar aquele Hello World. E a ID do elemento vai ser principal. Então, nota que a gente definiu um div ID principal. Nesse segundo parâmetro, o nosso document, né, justamente o nosso DOM, a gente vai buscar que elemento tem uma ID chamada principal. Aí ele vai pesquisar e vai falar: ó, puxa, tem um elemento aqui com ID principal, é esse cara aqui. Então vamos desenhar o Hello World aqui dentro. Então é basicamente isso que o React está fazendo nesse código. Vou apagar o restante ali, que são só algumas explicações que não vêm ao caso agora. Vamos ver se isso aí funciona. Isso aí tem que funcionar. Se não funcionar, tá louco. Puxei um pouco para baixo para que vocês possam ver, né? Tá aí o Hello World. Então, tá funcionando isso que a gente fez. Vamos voltar aqui ao React. E o que nós vamos fazer agora? Uma coisa que eu acho interessante é a gente criar uma função aqui. É uma função. Vou deixar o comentário aqui do Babel em cima. Essa função renderAll aí é ela que vai receber todos os elementos
ou melhor dizendo, processa todos os elementos exibidos na tela. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que está aqui e colocar dentro dessa função. Então, não há problema algum em fazer isso daqui. Quer dizer, tem se você não chamar a função, é claro. Então, vamos chamar a função aqui embaixo. Então, eu fiz uma mudança aqui. Eu vou deixar aqui do lado direito para eu não ficar, a minha janela ficar na frente atrapalhando aí. Bom, tá funcionando até o momento. Então, o render all, a gente vai colocar todos os elementos que a gente quer. Ele está mostrando Hello World, mas vamos mudar, vamos fazer aparecer o nome de uma pessoa. Então, primeiro a gente vai criar uma função. Eu acho maravilhoso que o JavaScript permite que você crie uma função dentro de outra função. Então, vamos passar um format name user. Vai formatar o nome de um usuário, retornando o quê? O primeiro nome desse usuário, mais um espacinho, last name. Então, o que vai acontecer? Nessa função aí, você tem uma variável usuário que tem dois atributos. O primeiro atributo é o primeiro nome e o outro atributo é o último nome. Bom, a gente precisa declarar essa pessoa e essa coisa. A gente pode, então, informar aqui o primeiro nome. O primeiro nome vai ser o meu, vai ser Lucas. O último nome vai ser o Latário. Depois disso, a gente cria aqui uma função tipo get greeting, né? Recebendo uma mensagem de boas-vindas, né? Return. Aí a gente, olha só que doideira, a gente pode colocar o H1 aqui direto. Olá, format name user. Então, o que eu estou fazendo aí? Essa primeira função vai formatar o nome de uma pessoa. Estou definindo o nome de uma pessoa como uma constante. Coisas que o JavaScript permite que eu faça. Função que faz a pessoa receber uma mensagem de boas-vindas. Nota que ele vai retornar um HTML. E aqui entre chaves, eu estou informando que o retorno de format name user vai junto nessa mensagem. Então, o format name user ali vai ser substituído pelo usuário first name, que é o Lucas, mais um espaço, usuário last name, que é o Latário. Aqui eu não posso esquecer, tem um ponto e vírgula quando você declara variável no JavaScript. Tá certo? Ah, mas o que tem, Lucas? O que tem é que agora a gente pode criar um elemento HTML. Eu vou reforçar que esse cara é um elemento HTML. Aqui são as sintaxes que o React me permite fazer. Eu posso criar uma div passando o getGreeting usuário, fechando a div. E esse elemento HTML eu posso passar aqui. Certo? Aqui é 2 pontos. O problema de trabalhar com um monte de linguagem é isso, a gente vai confundindo as sintaxes todas. Ele mostrou, olá, Lucas Latário. Mas vamos entender o que esse código ele fez. Você informou aqui o elemento HTML a ser desenhado e você falou que ele tem que ser desenhado num elemento, no caso uma div chamada principal.
a div principal é esse cara, então as coisas vão ser desenhadas ali. Mas o que vem a ser aquele elemento HTML? O elemento HTML é uma div com o retorno de uma função chamada getGreeting, passando o usuário por parâmetro, e uma div sendo fechada. Então é esse cara que foi desenhado ali. Mas o que é getGreeting? Vamos entrando cada vez mais aí. A função getGreeting, ele é um H1 olá, retorno da função formatName com uma exclamação H1. E o que é o formatName? O formatName é o usuário passado por parâmetro formatado com essas características aí. O primeiro nome, mais um espacinho, último nome. A gente pode brincar um pouquinho aqui e fazer umas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou mexer aqui no usuário. Se existir usuário, ele vai retornar isso daqui. Caso contrário, né, se ele já está fora do if, significa que eu não defini quem é meu usuário, então ele pode retornar. Olá, pessoa desconhecida, meio seco mesmo. Para isso, eu não posso ter esse usuário aqui. Então eu vou criar um usuário em branco. Não tem usuário. Vamos ver se isso vai mudar aqui no código. E mudou, lá. Olá, pessoa desconhecida. Se a pessoa existe, ele vai mostrar, e você vai ter que passar o nome dela, obviamente. Se você não passar, se você declarar um usuário sem o atributo first name e last name, ele vai mostrar olá undefined. Não é muito legal. E para a gente concluir, né, porque não tem muito o que eu mostrar agora, esse início ele é meio sem gracinha mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma função que mostra o tempo. Mostre o horário aí pra gente. Eu vou criar uma função aqui em cima. Função que retorna as horas formatadas. Vai ser uma função getTime. Get system time, melhor. Né? Aí o que essa função aí vai ter? Então vamos declarar um elemento HTML assim bonitinho. Acho que fica melhor. Div são ali você vai dar um espacinho. E aqui você vai declarar um novo date, uma nova data, passando uma string com o tempo local do sistema. Aqui ao final um ponto, só para a frase terminar com ponto final. Eu tenho que fechar a div. Então vou dar uns espaços assim. Então ele vai mostrar ação, tal hora, tal minuto, tal segundo, que é o que o método toLocale timeString me retorna. Ele vai retornar o tempo local do sistema e a gente precisa retornar esse elemento. Se a gente não retornar o elemento, ele não aparece ali para a gente ver. Então, olá, fulano. A gente coloca aqui na função o get system time e aqui embaixo também get system time. Se a gente não retorna o elemento HTML, ele não aparece aqui, substituindo no lugar da frase aí original. Bom, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Na verdade, tem uma coisinha que vai tornar isso mais interessante.
Vamos usar a função setInterval. O que essa função faz? A cada 1000 milésimos de segundo, ou seja, a cada segundo, ele chama essa função. Então, ele vai atualizar o relógio continuamente. Quer ver só? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, já achei o erro. Eu não posso passar a função daquela maneira. É só o nome da função e o tempo em milésimo de segundos. Bom, vamos ver se agora vai, né? Aí foi. Olá, Lucas Latales, aí ele fica sempre atualizando o relógio. Tá meio simples ainda, mas vamos ver se à medida que as aulas os vídeos vão avançando, a gente consegue fazer coisas mais legais. Eu estou começando a aprender React também. E é isso, gente. Se vocês tiverem curtido o vídeo, não se esqueça de curtir, clicar em sininho, compartilhar, curtir a página no Facebook também, tá certo? Valeu, gente. Obrigadão e até a próxima.